O trailer deixou todo mundo muito empolgado, por isso eu não poderia perder a oportunidade de vir aqui falar tudo que nós já sabemos sobre o legado de Júpiter. Vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Biz, aqui é onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena. E já vai deixando o like da confiança para não esquecer depois. Programado para estrear no dia 7 de maio, daqui a pouquinho, O Legado de Júpiter, a série, é uma criação de Steven S. Knight, porém é baseado na obra original de Mark Millar e Frank Kittley. E o Mark Millar já é um conhecido aí dos fanáticos por quadrinho, pois ele possui um selo independente, o Millar World, onde ele lança suas histórias há muito tempo. Entre algumas conhecidas de vocês aí, nós temos a série de quadrinhos que inspirou o filme Kick-Ass e o filme O Procurado. Esse é um pouco menos conhecido, eu gosto bastante, acho que como entretenimento é bem legal, mas eu gostaria de ver algo mais produzido ali no nível de Netflix. O filme é com a Angelina Jolie, o Morgan Freeman, James McAvoy, um ótimo elenco, mas eu acho que daria pra melhorar. E Kick-Ass é uma paixão aí entre os aficionados que adoram essa mistura de humor ácido com super-heróis. O Mark Millar tem vários outros sucessos e a Netflix aproveitou aí que ficou um pouquinho preocupada por ter perdido os direitos das séries da Marvel lá pro Disney Plus, já que agora tá acontecendo essa ponte entre o mundo das séries e do cinema pra fazer o MCU andar, e correu atrás do prejuízo, foi lá, firmou uma parceria com o Mark Millar, o que provavelmente no futuro irá resultar numa espécie de Millarverso ali na Netflix, já que se O Legado de Júpiter for bem, provavelmente outras obras dele serão adaptadas para séries. Está todo mundo muito empolgado, esperamos que dê certo porque o trailer deixou todo mundo aí de orelha em pé. Eu vou passar algumas informações aqui para vocês sobre a premissa básica lá dos quadrinhos e tudo que gira em torno desse universo. Podem ter pequenas alterações aí no curso da série, mas já é uma coisa bem interessante para deixar a gente ainda mais animado. Tudo começa ali com o Sheldon Sampson, que era apenas mais um patriota comum ali dos Estados Unidos, uma espécie de americano médio, que infelizmente foi atingido pela Grande Depressão de 1929, que foi um fato histórico e econômico muito importante na história dos Estados Unidos, já que muitas pessoas perderam tudo que elas tinham, resultando numa quantidade muito grande de pessoas que tiraram a vida, infelizmente, pessoas que desenvolveram problemas psicológicos por causa disso, além de ter abalado profundamente o universo econômico lá. E o Sheldon Sampson, desiludido com essa história toda, teve uma ideia maluca de fazer uma expedição até a ilha do Cabo Verde, porque de alguma forma ele achou que ele poderia reconstruir o que ele perdeu lá, e ele liderou uma equipe em expedição até essa ilha, e lá aconteceu um fato onde todos eles acabaram ganhando superpoderes e desenvolveram uma espécie ali de Liga da Justiça, vamos dizer assim, mas no caso dele se chama A União. E o Sheldon Sampson passou a ser o super-herói utópico. E é ele que a gente vê lá no trailer, muito chateado com seus filhos e muito preocupado com o legado, já que o legado de Júpiter se refere ao fato de que os filhos deles, dessa equipe que foi fazer a expedição lá no Cabo Verde e ganhou poderes, os filhos deles também herdaram esses poderes e agora são uma espécie de segunda geração da União, e eles precisam dar continuidade ao trabalho dos pais, mas obviamente não é muito o que eles querem, e os pais estão preocupados com isso, e provavelmente toda a série vai girar em torno desse drama familiar. O utópico, que é o Sheldon Sampson lá no universo de O Legado de Júpiter, equivale mais ou menos ao Superman, e ele é o herói que a gente chama quase perfeito, porque ele tem poderes de voo, super força, super velocidade, visão de calor
e invulnerabilidade. Então, ele é praticamente indestrutível. O Tópico vai ser interpretado pelo ator Josh Duhamel e a gente vai passar agora rapidamente por alguns dos outros personagens, alguns dos outros atores, pra gente ter uma ideia do que esperar. Como eu falei, aconteceu essa expedição lá pra Ilha do Cabo Verde e uma das pessoas que estavam lá era a Grace, que vai ser interpretada pela atriz Leslie Bibb, que se tornou a Lady Liberdade quando adquiriu seus poderes lá durante esse fato que ocorreu na ilha, e ela acabou se apaixonando e se casando com o Tópico e eles tiveram 2 filhos. Ela era uma capitã de um time de luta livre antes de tudo isso acontecer, e ela vai ser uma espécie de equilíbrio ali na relação entre o pai e os filhos, que vai ser muito conturbada. Vai ser mais ou menos, ao que parece, vai ser mais ou menos uma mãe típica ali tentando amenizar os conflitos. E a Leslie Bibb é conhecida por muitos de vocês aí porque ela apareceu nos filmes do Homem de Ferro como a jornalista Christine Everhart. Seguindo com o Onda Cerebral, que vai ser interpretado pelo Ben Daniels. A identidade secreta dele... A identidade secreta, não sei mais se a gente pode usar esse termo, porque a Marvel subverteu toda essa ideia de identidade secreta e é tudo muito escancarado lá no universo deles. Mas a inspiração aqui, né? E aí, o Onda Cerebral é o Walter, que é o irmão mais novo do Sheldon, do Utópico. Ele não tá muito interessado em melhorar o mundo com os poderes dele. Ele quer ser um pouco mais ir pro lado do ativismo, da militância, e ele vai ter um grande conflito com o Sheldon por causa disso. É um pouco complexo explicar os poderes dele, mas basicamente ele consegue isolar a mente do corpo e prendê-la em outra dimensão. Acho que uma mistura de Professor Xavier com Jean Grey, uma coisa meio X-Men, imagina. O ator Ben Daniels, que vai interpretar o Onda Cerebral, já participou de House of Cards, The Crown, O Exorcista e Rogue One, uma história Star Wars. Então é um rosto bem conhecido aí do pessoal que curte cinema e séries. Seguindo com o Fitz Small, que vai ser interpretado pelo Mike White, que já fez participações na série NCSI, Investigações Criminosas, e SEAL Team, Soldados de Elite. Ele é um dos 6 membros fundadores da União e, além de super força, ele tem super velocidade e habilidade de voar, e ele também consegue gerar rajadas muito grandes de energia. Obviamente vai ser mais um pai ali que estará em conflito com a sua filha, além do conflito geral, 2 membros fundadores com os seus filhos, tem os conflitos menores de cada um com o seu próprio filho. E a filha dele é a Petra Small, vivida pela Tenika Davis, e ela é mais conhecida lá na TV canadense, mais conhecida pelo pessoal de lá. Ainda não tem uma carreira muito consagrada no eixo Inglaterra, Estados Unidos, então é uma boa oportunidade pra gente conhecer o trabalho dela. E a Petra é uma das super-heroínas da nova geração mais promissoras e mais poderosas, mas ela tá cansada de combater o crime e ela tem um profundo ressentimento do pai dela, porque quando ela era criança, quando ele não estava combatendo o crime, o que fazia dele um pai ausente, infelizmente ele estava traindo a mãe dela, então um conflito familiar ainda muito mais profundo a ser desenvolvido. Lá nos quadrinhos, esse papel do conflito um pouco maior entre pai e filho é do irmão dela, mas aqui no caso, na série, parece que ela vai assumir esse protagonismo do relacionamento pai e filha. Seguindo com o George Hutcheni, que vai ser interpretado pelo Matt Lanter, é mais conhecido por ter feito a voz do Anakin Skywalker na série animada The Clone Wars. Ele é uma espécie de playboy ali que não quer muita coisa da vida. Ele era um dos melhores amigos do Tópico no passado, mas acaba desenvolvendo uma relação um pouco difícil com ele, com o Onda Cerebral, e acaba se afastando ali da equipe, meio que faz o Batman nessa história toda. Quando ele não tá feliz, ele simplesmente se isola e não quer falar com ninguém. Imagino que seja isso. E ele tem um grande conflito porque o filho dele nasceu sem poderes, é o único ali dos herdeiros que nasceu sem poderes, e ele então desenvolve um dispositivo para que o filho dele tenha um suporte para lutar, que é o Hutcheni, que vai ser interpretado pelo Ian Killan. E o pai dele cria uma espécie de bastão que faz ele canalizar qualquer um dos poderes do pai dele, especialmente a capacidade de teletransporte. E o ator Ian Killan
também fez uma participação em Orange is the New Black e na série Gotham. Então provavelmente você já viu ele por aí também. Aparentemente o conflito deles é mais nesse sentido, porque o pai dele tinha muitas expectativas e como ele não conseguiu herdar os poderes, o pai dele fica meio que tentando equipar ele da melhor forma possível, mas aparentemente não se equipara aos poderes dos outros herdeiros, que já nasceram super poderosos. A gente também tem o Raio Azul, que vai ser interpretado pelo David Julian Hirsch. É mais conhecido por fazer pequenas participações em séries como Green, Contos de Terror e CSI, Investigação Criminal. Ele não tem muito destaque na primeira temporada. Ele se chama Richard Conrad lá no universo de Legado de Júpiter. Mas eu tô torcendo muito pra série vingar, porque o arco dele é muito importante e precisa muito ser desenvolvido, já que ele usa o seu próprio aparato lá desenvolvido por ele mesmo pra ajudar no combate ao crime. Além de tudo, ele tem uma grande habilidade em criar dispositivos tipo o Gear lá, que é o parceiro do Super Choque. Mas a coisa mais interessante sobre ele, na minha opinião, por isso eu gostaria tanto de ver mais desenvolvido, é que ele é um super-herói gay e ele tem um conflito muito grande, porque lá nos anos 1930, já que ele é da primeira geração ali da União, isso era muito complicado ter um homem gay, ainda mais um super-herói, e ele carregou os conflitos disso a vida toda. Então gostaria muito que a série desse certo e a gente conseguisse ver esse desenvolvimento psicológico e social, porque vai ser bem interessante, vai render um grande debate, não é mesmo? E aí, pra terminar, a gente tem os filhos do Tópico, que são o Brandon Sampson, que vai ser interpretado pelo Andrew Orton. Já participou dos filmes Como Falar com Garotas em Festas e A Maldição das Formigas Gigantes. Ele tem que seguir os passos do pai dele, porque o pai dele espera muito isso. Mas, na verdade, ele quer seguir a carreira do pai, quer ficar com o legado do pai apenas para conseguir os ônus disso. Porque ele quer dar uma de blogueirinho, receber os mimos e ficar com as meninas, e na verdade ele só quer ser paparicado ali. Ele usa uma espécie de desculpa pra isso, pra não ficar muito feio pro lado dele. Ele costuma dizer que na verdade os grandes vilões eram os da época do pai dele, da primeira geração. Os vilões da segunda geração são muito fracos, então eles não têm como explorar todo o potencial deles pra enfrentar esse tipo de vilão. Uma espécie de miguezinho ali, né? E a filha Chloe Sampson, que vai ser interpretada pela Helena Camporius, e ela é mais conhecida por ter participado das comédias românticas Casamento Grego 2 e Trocando os Pés. Ela é a mais rebelde ali de todos os filhos da segunda geração. Ela tá muito cansada de tentar corresponder às expectativas de seguir o legado dos pais. Então ela aproveita a faminha ali pra viver tipo como uma patricinha, indo nas festas, usando drogas, enchendo a cara aqui e ali e se divertindo. E o pai deles não gosta nada disso, porque eles construíram um nome, construíram um império com a união depois de muitos anos de trabalho dos membros fundadores, e os filhos são muito problemáticos, então realmente vai ser um relacionamento bem complicado. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda faltam algumas informações. Me segue lá no Instagram, no @aba, onde eu faço um conteúdo de blogueira muito bacana. Se você quiser, segue a gente também no @canalbis, que rola muita coisa legal. Além de bastidores aqui do canal, tem notícias do mundo pop muito bacanas pra você ficar por dentro de tudo. Se você quiser, passa lá no Instagram do Rafa, @RafaFidelis_, manda uma DM pra ele que ele vai adorar te responder. Sabe essas edições super legais que você vê aqui no canal? Você pode ter no seu conteúdo com a sua cara. Então entra lá em contato com ele e solicita mais informações. Não esquece de ativar o sininho ao se inscrever para a plataforma entender. Nem sempre o sininho funciona, mas é importante ele estar ativado. E não esquece do like, que é muito, muito, muito importante. Se você quiser, deixa um comentário aí das suas expectativas, o que você achou dessas informações, se você já conhece algum desses atores, eu vou amar ver.
A HQ O Legado de Júpiter foi publicada em 10 partes, porém no Brasil ela foi publicada em formato de 2 encadernados. Na primeira parte ele fala dos anos 1930, onde ocorreu a expedição lá e a primeira geração da União recebeu os seus poderes, e a segunda parte, a partir de 2013, que fala ali dos filhos e o legado e todo esse conflito familiar. Então já é um grande conhecido aí, provavelmente, dos fanáticos que gostam de colecionar quadrinhos físicos. Um probleminha que deve ser resolvido agora com essa adaptação da Netflix é que lá nos quadrinhos ocorrem algumas lacunas por causa desse tipo de formatação e de publicação. Então é mais uma oportunidade para a série da Netflix responder essas perguntas que ficaram em aberto lá nos quadrinhos. Toda a empolgação em torno desse projeto também está muito ligada ao fato dessa nova abordagem dos super-heróis. Antigamente a gente via os super-heróis muito inatingíveis e a gente não questionava o fato deles serem super poderosos, perfeitos e viverem numa espécie de pedestal. E agora com essa nova leva que está ocorrendo com a Marvel, nessa ponte entre as séries e os filmes, com a série The Boys e agora provavelmente com o Legado de Júpiter na Netflix, a gente tem a oportunidade de ver que os super-heróis também têm poderes, eles também fazem coisas erradas e eles não são perfeitos quando a gente não tá vendo eles combatendo o crime. Então é muito legal, a Marvel já vem fazendo isso com uma certa profundidade ao abordar a questão dos problemas psicológicos com o Thor, abordar a questão do luto com WandaVision lá na série e abordar a questão racial e os problemas sociais dos Estados Unidos racista com o Sam Wilson lá em Falcão e o Soldado Invernal. Lá em The Boys a gente tem uma super sátira do mercado dos super-heróis, lá que eles são praticamente produtos, e aqui no Legado de Júpiter a gente vai ver esse conflito profundo dos pais que esperavam que seus filhos abraçassem o seu legado e infelizmente eles não fazem isso. Então mais uma perspectiva aí sobre o universo dos heróis. Eu tô muito animada. À primeira vista eu achei fui um pouquinho preconceituosa quando eu bati o olho. Eu achei muito uma versão B de Liga da Justiça. Depois de um tempo eu comecei a achar muito parecido com The Boys, vendo os trailers e vendo as informações. Mas por incrível que pareça, quando eu fui fazer essa pesquisa pro vídeo, eu percebi que os heróis têm muita semelhança com Os Incríveis. Um dia que vocês tiverem a oportunidade de ver aqueles arquivos lá que eles abrem de vez em quando pra falar dos heróis antigos dos Incríveis, os nomes, os poderes, é tudo muito parecido. Então, pelo jeito, o Mark Millar fez uma grande miscelânea de referências da cultura pop para criar essa obra e a gente tá muito empolgado. Em breve eu volto com o review, mais informações e tudo que você precisa saber sobre o Legado de Júpiter. Não esquece de comentar aí, deixar o like e até a próxima. E Kick-Ass é uma paixão aí entre os aficionados. Já que teve